Você já sentiu como se estivesse sendo observado por olhos que carregam um peso estranho? Como se, mesmo em um momento de felicidade, algo sombrio pudesse acontecer a qualquer instante? Neste vídeo, eu vou contar a história de um dia que começou com sonhos e risadas, mas terminou em um dos momentos mais assustadores e impactantes da minha vida. Tudo começou com um passeio inocente ao zoológico, que quase terminou em tragédia. Mas, como um menino tão pequeno, diante de um leão, conseguiu fazer algo que deixou todos nós sem palavras? Você vai descobrir como coragem, inocência e um inesperado momento de conexão mudaram tudo, para sempre. Antes de começarmos essa história incrível, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Isso ajuda muito a trazer mais histórias como essa e eu prometo que você não vai querer perder o que vem a seguir. Então, preparado? Vamos nessa. Eu nunca vou esquecer daquele dia. Era para ser uma manhã simples e cheia de alegria no zoológico, um passeio especial para meu filho, Gustavo, que veria um leão de verdade pela primeira vez. A excitação dele enchia a casa desde o momento em que acordou, fazendo perguntas sobre os animais, imaginando como seria ver um leão tão de perto. Eu e minha esposa, Mônica, queríamos que fosse um dia perfeito, cheio de risos e memórias felizes. Mas naquela manhã ensolarada, algo que parecia ser apenas mais um passeio em família se transformou em um pesadelo que nunca imaginei enfrentar. E, no centro de tudo isso, estavam o medo, o preconceito e a coragem inesperada de um menino diante do perigo. Enquanto tomávamos café da manhã, Gustavo mal conseguia conter a ansiedade. Ele já havia separado sua mochila com tudo que considerava essencial. Uma garrafinha de água, seu boneco de super-herói favorito e aquele livro de animais que ele tanto amava. Mônica e eu trocávamos olhares entre sorrisos, divididos entre a alegria de vê-lo tão animado e o receio que sempre carregávamos. Era uma sensação que nos acompanhava em muitos momentos. Morávamos em uma sociedade onde os olhares de estranheza e julgamentos silenciosos pareciam sempre nos seguir. Mas naquele dia, decidi que nada estragaria a felicidade do meu filho. Ele merecia um dia inesquecível. Pegamos nossas coisas e seguimos para o zoológico. No caminho, Gustavo falava sem parar, imaginando os leões, tigres, elefantes. Seu entusiasmo era contagiante. Quando chegamos, a visão do lugar cheio de famílias e turistas só aumentou sua empolgação. Ele segurava minha mão com força, puxando-me apressado, enquanto eu tentava explicar que tínhamos o dia inteiro para ver tudo com calma. Enquanto esperávamos na fila para comprar os ingressos, notei um funcionário nos observando. O nome no crachá dizia Douglas. Seu olhar não era amigável, mas eu fiz o possível para ignorar. Já tinha aprendido a conviver com essas situações. O importante era manter o foco no dia especial de Gustavo. Assim que entramos, Gustavo disparou à frente, explorando o mapa do zoológico. Nossa primeira parada foi no aviário. Ele ficou encantado com os pássaros coloridos que voavam ao redor. Um papagaio azul pousou perto dele e a risada de Gustavo ecoou pelo espaço. Mônica aproveitou o momento para tirar uma foto, capturando a magia daquele instante. No entanto, mesmo em meio à alegria, notei Douglas parado a uma curta distância, observando-nos com aquele mesmo olhar pesado. Uma sensação desconfortável começou a crescer em mim. Tentei afastar o pensamento, focando nos olhos brilhantes de Gustavo e no sorriso que iluminava seu rosto. Seguimos explorando o zoológico e a cada parada o entusiasmo de Gustavo só aumentava. Ele se maravilhou com os répteis, impressionou-se com as girafas e se divertiu imitando os macacos. Mas em cada canto eu percebia Douglas por perto, sempre com aquele olhar perturbador. Eu fingia que não via, mas sabia que algo estava errado. Mônica notou meu desconforto e tocou meu braço, tentando me tranquilizar.
Não deixe ele estragar o dia do Gustavo. Por um momento, pensei que talvez fosse apenas paranoia. Decidi ignorar Douglas e seguir com o passeio. Chegamos ao recinto dos leões, a atração que Gustavo mais esperava. Ele correu até o vidro alto, pressionando as mãozinhas contra a superfície enquanto observava os leões descansando sob o sol. Um dos animais levantou a cabeça e olhou diretamente para ele. Gustavo ficou imóvel, fascinado, e eu me enchi de orgulho ao vê-lo tão corajoso. Mas aquele instante de paz foi interrompido. Quando olhei para o lado, lá estava Douglas, mais próximo do que antes, com uma expressão sombria. Meu coração acelerou. Eu não sabia o que ele queria, mas a hostilidade em seu olhar era inconfundível. Decidi que era hora de seguir para outra área. Peguei Gustavo pela mão e sugeri que fôssemos ao aquário. No caminho, senti um empurrão forte nas costas que quase me derrubou. Virei-me rapidamente, mas Douglas já havia desaparecido na multidão. Mônica me olhou alarmada, perguntando se eu estava bem. Balancei a cabeça, tentando manter a calma, mas as mãos tremiam. Algo dentro de mim dizia que aquele homem não estava ali por acaso e que ele não havia terminado. Eu só não imaginava o que estava prestes a acontecer. Enquanto caminhávamos pelo zoológico, tentei afastar o incômodo que Douglas havia causado. Mas a cada passo, a sensação de que algo ruim estava por vir só aumentava. Apesar do esforço para manter o foco na felicidade de Gustavo, não conseguia ignorar os olhares que continuávamos recebendo. Não eram só de Douglas. Outros visitantes também pareciam nos encarar com a mesma expressão de julgamento silencioso, como se estivéssemos em um lugar onde não pertencíamos. No aquário, enquanto Gustavo observava os peixes exóticos com olhos maravilhados, ouvi sussurros atrás de nós. 2 homens conversavam e, embora falassem baixo, suas palavras chegaram até mim. Essas pessoas agora acham que podem ir a qualquer lugar. Já viu o estado? A cara da pobreza. O sangue subiu à minha cabeça. Mônica percebeu meu desconforto e segurou minha mão, como se soubesse que eu estava a um fio de explodir. Eu respirei fundo, pensando em Gustavo, que estava alheio àquelas palavras, imerso na beleza dos peixes. Não podia estragar aquele momento para ele. Engoli a indignação e segui em frente. Mais tarde, quando fomos até a área dos macacos, ouvi outro comentário, desta vez de uma mulher que, ao passar por nós, murmurou: "Deviam estar em outro lugar, não aqui." Mônica ficou rígida ao meu lado, mas novamente optamos por ignorar. Nosso objetivo era o sorriso de Gustavo e não deixar que essas pessoas tirassem isso de nós. Mas a presença de Douglas continuava me incomodando, principalmente porque, a cada exposição que visitávamos, ele estava por perto. E a cada vez, seu olhar parecia mais frio, mais pesado. Chegamos novamente ao recinto dos leões. Gustavo correu até o vidro com o mesmo entusiasmo da primeira vez, pressionando o rosto contra a superfície para observar o leão mais de perto. Ele começou a me contar sobre o que tinha lido no seu livro de animais, como se quisesse mostrar que sabia tudo sobre aqueles animais incríveis. Foi nesse momento que vi Douglas se aproximando. Ele não estava mais à distância, estava ali, a poucos metros de nós, com os braços cruzados e uma expressão desafiadora. Eu o encarei, tentando transmitir firmeza, mas ele permaneceu imóvel, como se estivesse esperando algo. Então ele fez algo que nunca vou esquecer. Olhou diretamente para Gustavo e, com uma voz baixa, mas claramente audível, disse: "É impressionante como certos tipos não sabem o lugar deles." Meu corpo congelou. Mônica, ao meu lado, cobriu a boca com as mãos, chocada. Meu filho, felizmente, parecia não ter entendido. Mas para mim, aquilo foi como uma facada. O ódio em suas palavras, o desprezo em seu tom, era algo que eu já conhecia bem. Mas ouvir isso direcionado ao meu filho, tão pequeno, tão inocente, foi devastador.
Eu me virei para confrontá-lo, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Douglas fez algo ainda pior. Ele avançou rapidamente e, num movimento que parecia deliberado, empurrou Gustavo em direção à borda do recinto. Tudo aconteceu em um instante, mas, para mim, parecia que o tempo havia parado. Meu coração parou quando vi o pequeno corpo do meu filho tropeçar e cair no recinto. O grito de Mônica cortou o ar. Corri até a borda, desesperado, enquanto Gustavo caía na terra dura, bem perto de onde o leão descansava. O resto do mundo desapareceu. Só existiam meu filho e o leão, que agora se levantava, seus olhos fixos na pequena figura de Gustavo. O tempo parecia ter congelado enquanto eu olhava para baixo, vendo Gustavo no chão do recinto. Sua pequena figura tremia, tentando entender onde estava. O leão, imenso e majestoso, começou a se mover lentamente em sua direção. O som da multidão ao nosso redor era abafado, quase inexistente. Tudo o que eu conseguia ouvir era o bater descompassado do meu coração. Eu gritei: "Gustavo, não se mexa!" Minha voz saiu trêmula, mas firme. Mônica estava ao meu lado, chorando e chamando pelo filho. Eu a segurei com força para impedi-la de pular no recinto. A ideia de perder os dois era insuportável. Gustavo me ouviu. Ele ficou parado, tão imóvel quanto possível, mas eu podia ver o medo em seus olhos. Mesmo de longe, era evidente o esforço que fazia para não entrar em pânico. Ele sabia o que estava em jogo. O leão caminhava com uma calma assustadora, seus olhos âmbar fixos no meu filho. Cada passo parecia ecoar no meu peito, e a distância entre os dois diminuía rapidamente. 3 tratadores correram até a grade, tentando atrair a atenção do animal com gritos e assobios. Mas o leão não desviava o olhar de Gustavo. A multidão ao redor estava em choque. Algumas pessoas gritavam, outras filmavam com seus celulares, e havia aqueles que apenas olhavam, paralisados. Mas no meio de tudo isso, eu vi Douglas. Ele estava de pé, com os braços cruzados e um sorriso frio no rosto. Ele não tentava ajudar, não mostrava qualquer sinal de arrependimento. Pelo contrário, parecia satisfeito com o que havia feito. Minha raiva cresceu como uma onda. Eu queria confrontá-lo ali mesmo, mas Gustavo precisava de mim. Tudo o que importava era salvar meu filho. O leão estava a poucos metros dele agora. Gustavo tremia visivelmente, mas não se mexia, obedecendo ao meu comando. Foi então que algo inesperado aconteceu. O leão parou, inclinou levemente a cabeça e o encarou. Era como se estivesse curioso, avaliando aquela pequena criatura diante dele. Gustavo, mesmo apavorado, fez algo que me deixou sem palavras. Ele levantou lentamente uma das mãos, como se quisesse mostrar ao leão que não tinha medo. Eu prendi a respiração. A multidão em silêncio total, todos esperando o pior. O leão deu mais um passo, abaixou a cabeça e, para o espanto de todos, cheirou a mão de Gustavo. Meu filho não se mexeu. Então, em um gesto inacreditável, o leão lambeu a mão dele com sua língua áspera. Foi como se o tempo parasse de novo, mas desta vez, não por causa do medo. Um suspiro coletivo ecoou pela multidão. Os tratadores aproveitaram a oportunidade para se aproximar cuidadosamente. Um deles chamou Gustavo com uma voz suave, pedindo que ele ficasse parado enquanto se aproximava. Meu coração disparava enquanto observava o homem erguer meu filho nos braços e carregá-lo de volta para a segurança. Assim que Gustavo foi colocado ao nosso lado, eu o puxei para um abraço apertado. Mônica chorava sem parar, beijando a cabeça dele. Ele ainda tremia, mas estava seguro. Tudo o que consegui dizer foi: "Você foi muito corajoso, meu filho, muito corajoso." Mas o alívio durou pouco. Quando olhei para trás, vi Douglas tentando sair discretamente. Minha raiva explodiu. Eu entreguei Gustavo para Mônica e avancei em sua direção. Ele notou minha aproximação e tentou apressar o passo, mas eu o alcancei antes que pudesse escapar. "Você quase matou o meu filho!" gritei, minha voz carregada de dor e indignação. Douglas abriu um sorriso debochado.
Foi um acidente, ele disse, com um tom que claramente desafiava minha paciência. Eu não me contive. Apontando o dedo para ele, declarei: você não vai escapar disso. Eu vou garantir que você pague por tudo que fez. Os seguranças do zoológico chegaram nesse momento, atraídos pela confusão. Eu expliquei o que havia acontecido e outras testemunhas confirmaram o que viram. Douglas tentou se defender, mas as evidências eram claras. Ele foi escoltado para fora enquanto a polícia era chamada. Enquanto Douglas era escoltado para fora, a multidão que havia presenciado tudo começou a murmurar. Alguns aplaudiam, outros ainda estavam em choque com o que tinham acabado de ver. Mas, para mim, o único som que importava era a voz trêmula de Gustavo, que segurava minha mão com força enquanto olhava para mim e para Mônica. Papai, o leão... Ele foi gentil comigo, disse ele, com os olhos ainda marejados, mas com um brilho de alívio. Eu me ajoelhei para ficar à altura dele, colocando minhas mãos em seus ombros. Foi sim, meu filho, e você foi incrivelmente corajoso. Estou tão orgulhoso de você. Mônica se juntou ao abraço, e nós ficamos ali por um momento, apenas agradecendo por ele estar bem. Mas dentro de mim, algo borbulhava. Não era apenas o medo que eu tinha sentido, ou o alívio de saber que Gustavo estava seguro. Era a raiva, a indignação, a certeza de que o que tinha acontecido não poderia ser ignorado. Os policiais chegaram pouco tempo depois, e eu relatei tudo o que havia ocorrido, com o apoio de várias testemunhas. Os tratadores e até mesmo outros funcionários do zoológico confirmaram que Douglas havia nos perseguido durante o dia e finalmente empurrado Gustavo no recinto dos leões. Não havia como ele negar. As câmeras de segurança capturaram tudo. Enquanto isso, Mônica levou Gustavo até uma área mais tranquila, longe do tumulto. Ele ainda estava abalado, mas começou a falar sobre o leão de uma forma que me surpreendeu. Eu acho que ele sabia que eu não queria machucar ele, Gustavo disse baixinho. Ele só me olhou como se me entendesse. Mônica acariciou seus cabelos e com um sorriso suave respondeu: ele viu que você era corajoso, meu amor. Mais corajoso do que qualquer um poderia imaginar. Depois de prestar meu depoimento, fomos para casa. O caminho de volta foi silencioso. Gustavo, exausto, acabou dormindo no carro. Eu e Mônica trocávamos olhares sem precisar dizer nada. Sabíamos que aquele dia mudaria nossas vidas para sempre. Mas o que veio depois não foi mais fácil. Na manhã seguinte, decidimos que não podíamos deixar aquilo passar. Procuramos um advogado, Harold Green, que ouviu atentamente toda a história. Ele foi direto ao ponto. Esse caso é sério, não apenas contra Douglas, mas também contra o zoológico. Eles falharam em garantir a segurança de vocês e permitiram que um funcionário com um histórico tão problemático estivesse em contato com o público. E assim começou uma longa batalha por justiça. A mídia logo soube do ocorrido e nossa história se espalhou rapidamente. Recebemos apoio de muitas pessoas, mas também enfrentamos resistência e até comentários racistas e cruéis online, questionando por que nós estávamos ali, ou insinuando que exageramos na reação. Apesar disso, não recuamos. Harold nos ajudou a reunir provas, depoimentos e a preparar um caso sólido. O zoológico inicialmente tentou minimizar a situação, mas com a pressão da mídia e a força das evidências, foram obrigados a suspender Douglas e iniciar uma investigação interna. Enquanto isso, em casa, focávamos em ajudar Gustavo a superar o trauma. Ele tinha pesadelos, acordava chorando, mas aos poucos começou a se abrir. Falava do leão como se fosse um amigo que o ajudou a enfrentar seu maior medo. Isso nos deu forças para continuar. Dias depois, fomos chamados para uma reunião com a direção do zoológico. Lá, eles pediram desculpas formais e se comprometeram a reforçar a segurança e revisar suas práticas de contratação. Foi um passo importante, mas não suficiente.
Queríamos garantir que Douglas enfrentasse as consequências legais por suas ações. O processo avançou e a pressão pública aumentou. A história de Gustavo não era apenas sobre racismo e negligência, mas também sobre a coragem de uma criança e o impacto devastador do preconceito. Estávamos determinados a transformar nossa dor em mudança, não apenas por Gustavo, mas por todas as famílias que já enfrentaram algo semelhante. O dia do julgamento finalmente chegou. Eu acordei cedo, sem conseguir dormir direito na noite anterior. Tudo o que passava pela minha cabeça eram as memórias daquele dia no zoológico. O empurrão, o olhar de Douglas, Gustavo caindo no recinto e o leão. Cada detalhe parecia uma mistura de pesadelo e milagre. Mônica, ao meu lado, era uma fonte de força silenciosa. Ela segurou minha mão firme enquanto nos preparávamos para sair. Gustavo, por outro lado, parecia tranquilo. Ele não estava indo ao tribunal, ficaria com minha irmã. Mas antes de sairmos, ele me abraçou e disse algo que me deixou sem palavras. Papai, eu sei que você vai ser corajoso, como eu fui com o leão. Essas palavras ficaram comigo enquanto entrávamos no tribunal. O ambiente estava carregado. De um lado, Douglas, sentado com sua defesa. Seu rosto estava impassível, mas seus olhos ainda carregavam aquele mesmo desprezo que vi no zoológico. Do outro lado, eu e Mônica, com nosso advogado Harold. Na sala também estavam várias testemunhas, incluindo os tratadores e visitantes que haviam presenciado o incidente. O promotor começou apresentando o caso com clareza, detalhando as ações de Douglas e como elas colocaram a vida de uma criança em perigo. As imagens de segurança foram exibidas, mostrando o empurrão deliberado de Douglas, seguido pela queda de Gustavo no recinto. Houve um murmúrio na sala quando o vídeo foi pausado na cena do impacto. Até mesmo a defesa de Douglas parecia desconfortável. Quando chegou a minha vez de testemunhar, senti o peso de todos os olhares sobre mim. Mas não deixei isso me abalar. Falei com calma, descrevendo o medo de ver meu filho caindo, a angústia de não poder fazer nada e, acima de tudo, o ódio que senti ao perceber que aquilo não foi um acidente. Meu filho poderia ter morrido por causa da decisão consciente de um homem que nos julgou, não pelo que fizemos, mas por quem somos. Isso não é só sobre racismo, é sobre colocar a vida de uma criança em risco por puro preconceito. Quando terminei, houve um silêncio pesado na sala. Eu me sentei ao lado de Mônica, que apertou minha mão. Seus olhos estavam marejados, mas cheios de orgulho. As testemunhas confirmaram tudo o que eu disse, incluindo os comentários de Douglas ao longo do dia e seu comportamento antes do empurrão. A defesa tentou argumentar que ele havia tropeçado e empurrado Gustavo acidentalmente, mas as evidências eram irrefutáveis. Não havia como justificar suas ações. Depois de dias de depoimentos e argumentos, o momento do veredicto chegou. Eu me sentei ao lado de Mônica, meu coração batendo como um tambor. Quando o juiz começou a falar, senti que o tempo havia parado. Douglas é considerado culpado por comportamento imprudente e intencional, colocando a vida de Gustavo Johnson em risco deliberadamente. Ele será condenado à pena de prisão, além de enfrentar uma proibição vitalícia de trabalhar em qualquer local público que envolva crianças ou famílias. Um suspiro de alívio ecoou pela sala. Eu senti uma onda de emoção me tomar. Finalmente, justiça havia sido feita. Mônica me abraçou com força e lágrimas escorreram por nossos rostos. Gustavo estava seguro e Douglas teria que enfrentar as consequências de suas ações. Depois do julgamento, o zoológico organizou um evento público para pedir desculpas à nossa família e anunciar novas medidas de segurança. Eles também se comprometeram a revisar suas práticas de contratação e treinar melhor seus funcionários. Para mim, isso era um começo, mas ainda não era o fim. Eu sabia que a luta contra o preconceito e a injustiça era maior do que aquele caso.
Ao voltarmos para casa naquela noite, Gustavo nos esperava com um sorriso tímido. Ele correu para mim e me abraçou forte. Eu sabia que você ia conseguir, papai. Eu olhei para ele, para seus olhos cheios de admiração e esperança, e soube que tudo valia a pena. Não apenas por ele, mas por todas as famílias que merecem viver sem medo. Após o julgamento, nossas vidas começaram a seguir em frente, mas nada seria como antes. A notícia do caso repercutiu muito além do zoológico e da nossa cidade. Jornais, redes de televisão e plataformas digitais narraram a história de Gustavo, destacando sua coragem e a luta de nossa família por justiça. Embora isso trouxesse apoio de muitos, também trouxe outro tipo de atenção. Recebemos mensagens de solidariedade de diversas pessoas, mas também mensagens de ódio. Comentários racistas tentavam minimizar nossa experiência, dizendo que estávamos exagerando ou que o incidente não tinha nada a ver com preconceito. Para mim, cada uma dessas palavras era mais uma prova do porquê essa luta era tão importante. No entanto, ao mesmo tempo, muitas famílias começaram a compartilhar histórias parecidas de discriminação silenciosa e situações de perigo negligenciadas por preconceito. Isso nos motivou ainda mais. Juntos, eu e Mônica decidimos transformar nossa dor em algo significativo. Entramos em contato com organizações que defendiam os direitos das minorias e promoveram igualdade e segurança em espaços públicos. Queríamos ajudar outras pessoas a encontrar força e justiça, assim como nós havíamos encontrado. Harold, nosso advogado, sugeriu que fizéssemos uma coletiva de imprensa para anunciar a criação de um fundo dedicado à educação e treinamento em ambientes públicos, especialmente em locais frequentados por famílias. O fundo seria usado para garantir que casos como o de Douglas fossem prevenidos, não ignorados. A ideia foi abraçada por muitas pessoas e organizações, incluindo o próprio zoológico, que se comprometeu a contribuir financeiramente. Enquanto isso, Gustavo mostrava uma resiliência impressionante. Embora ainda tivesse pesadelos ocasionais, ele começou a falar sobre o incidente com uma maturidade que eu jamais esperava. Ele via o leão não como um inimigo, mas como um símbolo de força e compreensão. Papai, você acha que o leão sabia que eu não queria machucar ele? Ele perguntou certa noite, enquanto eu o colocava para dormir. Sorri e respondi. Acho que ele sabia, filho. Acho que ele viu a coragem dentro de você e é por isso que ele foi gentil. Gustavo assentiu com um sorriso tímido antes de fechar os olhos e naquele momento percebi o quanto aquele dia havia transformado a todos nós. Algumas semanas depois, recebemos um convite inesperado. O zoológico queria que Gustavo voltasse como convidado especial para inaugurar uma nova ala educativa, focada na preservação animal e no respeito mútuo entre humanos e a natureza. Eu e Mônica hesitamos. Voltar ao lugar onde tudo aconteceu parecia arriscado, mas Gustavo nos surpreendeu novamente. Eu quero ir, papai. Quero mostrar ao leão que eu não estou mais com medo. Seu desejo nos comoveu e decidimos que era hora de encarar o passado. Quando chegamos ao zoológico, fomos recebidos por uma multidão de pessoas. Havia jornalistas, ativistas e famílias que vieram nos apoiar. Gustavo caminhava ao meu lado, segurando minha mão, mas com a cabeça erguida. Ele parecia mais forte, mais confiante. Ao nos aproximarmos do recinto dos leões, Gustavo parou. Ele olhou para o vidro com uma expressão séria. Lá estava o leão que ele havia enfrentado naquele dia. O animal estava deitado, mas seus olhos âmbar pareciam atentos. Gustavo deu alguns passos à frente, colocou a mão contra o vidro e, em um sussurro que só eu e Mônica conseguimos ouvir, disse: "Obrigado." Foi um momento de encerramento não apenas para ele, mas para todos nós. Saímos do zoológico com a sensação de que havíamos fechado um ciclo. O medo e a dor deram lugar à força e à coragem. Nos dias que se seguiram, continuamos trabalhando para levar nossa história adiante.
Gustavo, apesar de sua idade, se tornou um exemplo de bravura para muitas pessoas. E eu, como pai, sabia que nossa luta era maior do que aquele dia no zoológico. Era sobre construir um futuro em que nenhuma família precisasse enfrentar o preconceito ou temer pela segurança de seus filhos. Nos meses que seguiram, a nossa história continuou a ser um símbolo de resiliência e transformação. Gustavo, agora mais confiante, começou a compartilhar suas experiências em pequenos eventos comunitários, sempre acompanhado por mim e Mônica. Ele falava sobre o medo que sentiu, a coragem que encontrou e, de forma surpreendente para sua idade, sobre a importância de tratar todos com respeito, sejam pessoas ou animais. Cada vez que ele contava sua versão da história, era como se exorcizasse um pouco mais do trauma e, ao mesmo tempo, inspirava outros. Pais vinham até nós depois dos eventos para dizer como sua coragem os havia tocado, como os fazia pensar sobre o mundo que queriam para seus filhos. A mídia eventualmente diminuiu o foco no caso, mas não antes de ele deixar uma marca permanente. O fundo que criamos, em parceria com diversas organizações, começou a financiar treinamentos para funcionários de zoológicos, museus e outros espaços públicos, garantindo que a segurança e o respeito fossem prioridades. Esses treinamentos incluíam não apenas medidas técnicas, mas também educação antirracista e de inclusão. Foi um pequeno passo, mas significativo. Porém, nem tudo foi fácil. Gustavo ainda enfrentava pesadelos ocasionais, especialmente quando ouvia o som de rugidos em documentários ou filmes. Em uma dessas noites, ele me chamou até o quarto. Quando cheguei, ele estava sentado na cama, abraçando seu travesseiro. "Papai, você acha que o leão às vezes pensa em mim?" Ele perguntou, com um tom curioso, mas inseguro. Eu me sentei ao lado dele e sorri. "Acho que ele se lembra, sim, mas não pelo medo, filho. Acho que ele lembra da sua coragem, da sua calma. Você mostrou a ele algo especial naquele dia." Gustavo pareceu pensar por um momento, depois assentiu e deitou-se novamente. "Eu quero ser assim, papai. Quero que as pessoas também lembrem de mim por algo bom." Essas palavras ficaram comigo. Ele estava crescendo de uma forma que eu nunca imaginava, transformando um evento traumático em uma lição sobre força e empatia. Enquanto Gustavo trabalhava para superar seus medos, eu e Mônica continuávamos a lutar em outras frentes. O processo contra o zoológico avançou. E em uma audiência final, a instituição concordou não apenas em nos compensar pelo trauma, mas também em implementar mudanças estruturais para garantir a segurança dos visitantes. Douglas, por sua vez, enfrentou uma sentença definitiva. Ele foi condenado a cumprir pena e ficou proibido de trabalhar em ambientes públicos. Para nós, não era apenas uma vitória legal, mas também uma vitória moral. Mesmo assim, sabíamos que a luta era maior do que nossa família. Em uma das reuniões comunitárias que organizamos, um pai compartilhou sua história. Ele falou sobre como, por ser negro, sentia que precisava estar sempre em alerta, até mesmo em momentos de lazer com os filhos. Suas palavras ressoaram profundamente comigo. Eu entendia aquele sentimento. Era exatamente o que senti no zoológico, antes de Douglas empurrar Gustavo. Um pressentimento, uma sensação de que não éramos bem-vindos. Foi então que decidimos expandir nossa missão. Não bastava garantir a segurança física. Era necessário criar ambientes onde todos se sentissem pertencentes. Trabalhamos para levar nosso fundo a escolas, empresas e espaços comunitários, promovendo conversas sobre preconceito e inclusão. O impacto foi maior do que esperávamos. Pessoas começaram a nos procurar para compartilhar suas histórias e nossa rede de apoio cresceu. Certa noite, enquanto estávamos no quintal de casa olhando as estrelas, Gustavo se aproximou de mim e se sentou no meu colo. Ele olhou para o céu e disse: "Papai, eu não tenho mais medo do leão.
Acho que no fundo ele queria me proteger. Essas palavras me emocionaram. Ele havia transformado o terror daquele dia em algo positivo, algo que o fortalecia. Coloquei meu braço ao redor dele e sorri. Você é muito mais forte do que imagina, Gustavo. E nunca se esqueça, você enfrentou algo que muitos adultos não conseguiriam e saiu ainda mais corajoso. Enquanto ele se aninhava em meus braços, olhando para as estrelas, soube que, apesar de tudo o que enfrentamos, algo poderoso havia nascido disso. A certeza de que juntos, como família, podíamos superar qualquer coisa. Nos anos que se seguiram, nossa família passou por uma transformação completa. Gustavo cresceu com uma maturidade e resiliência impressionantes, sempre determinado a transformar aquele momento no zoológico em uma lição de vida. Ele se tornou um adolescente confiante, mas com um coração sensível e uma empatia que impressionava a todos. O fundo que criamos continuou a crescer, agora recebendo apoio de grandes organizações que viam em nossa história um símbolo de coragem e mudança. Com o tempo, começamos a organizar palestras e workshops em escolas e espaços comunitários, onde Gustavo era frequentemente convidado como orador. Ele falava de forma simples e genuína, conquistando a atenção de todos com seu jeito direto e suas reflexões profundas. Eu aprendi que ser corajoso não é não ter medo, ele dizia em uma dessas palestras. É sentir medo, mas fazer o que é certo mesmo assim. E isso não é só para momentos perigosos, é para como tratamos uns aos outros todos os dias. Essas palavras ecoaram em muitos corações, especialmente em jovens que enfrentavam discriminação e desafios semelhantes. Gustavo havia encontrado sua voz, e nós, como pais, não poderíamos estar mais orgulhosos. Enquanto isso, nosso trabalho com o fundo ganhou proporções nacionais. Começamos a nos envolver em iniciativas de segurança e inclusão em diversos espaços públicos. O zoológico onde tudo aconteceu tornou-se um parceiro ativo, implementando programas educativos que destacavam não apenas a segurança, mas também a importância da convivência pacífica entre pessoas de diferentes origens. Mas, mesmo em meio a tantas conquistas, a sombra daquele dia no zoológico nunca desapareceu completamente. Em uma noite tranquila, enquanto conversávamos após o jantar, Gustavo trouxe à tona algo que ele raramente falava. Vocês acham que o Douglas mudou depois do que aconteceu? Ele perguntou, olhando para nós com seriedade. Eu e Mônica nos entreolhamos. Foi uma pergunta inesperada, mas carregada de significado. Respondi com sinceridade. Eu espero que sim, filho. Espero que ele tenha aprendido com o que fez e que agora seja uma pessoa melhor. Mas, acima de tudo, o que importa é que nós crescemos e mudamos. Ele não define quem somos. Gustavo assentiu, parecendo contemplar minha resposta. Eu acho que ele deve ter muito ódio por dentro. Talvez ninguém tenha mostrado a ele outra maneira de ser. Essa reflexão me deixou em silêncio por alguns segundos. Gustavo tinha uma capacidade de enxergar além da raiva e do medo. Algo que eu ainda estava aprendendo a fazer. Mais tarde, naquela mesma semana, recebemos um convite inesperado. Uma escola em uma cidade próxima queria organizar um evento sobre empatia e superação. E pediram para Gustavo ser o convidado principal. Ele aceitou sem hesitar. No evento, ele compartilhou sua história com uma clareza e emoção que deixaram a plateia em lágrimas. No final, um dos estudantes se aproximou e disse: Eu sempre pensei que coragem era sobre ser forte, mas agora eu vejo que é sobre ser verdadeiro consigo mesmo. Obrigado por me ensinar isso. Esses momentos tornaram-se comuns, mas nunca deixaram de nos emocionar. Ver Gustavo crescer, transformar o trauma em força e inspirar outras pessoas era algo que me enchia de orgulho e gratidão. Naquele ano, fomos convidados novamente ao zoológico. Dessa vez, não apenas como visitantes, mas para uma cerimônia especial onde o recinto dos leões foi rebatizado. Agora,
Ele tinha uma nova placa, destacando a história de coragem de Gustavo e os esforços do zoológico para criar um espaço mais seguro e inclusivo. Quando chegamos ao recinto, Gustavo parou por um momento, olhando para o vidro onde tudo aconteceu. O leão que ele enfrentou não estava mais lá, mas outros agora ocupavam o espaço, deitados sob o sol. Ele sorriu e sussurrou: "Obrigado por me ensinar a ser corajoso." Naquele momento, percebi que não era apenas Gustavo que havia aprendido algo importante. Eu também. Nossa jornada havia nos mostrado que, mesmo em meio ao preconceito, ao medo e à injustiça, era possível encontrar força e propósito. E assim seguimos, determinados a continuar nossa missão de construir um mundo onde todas as crianças pudessem se sentir seguras, corajosas e livres para serem quem são. Anos se passaram, e a história do dia em que Gustavo enfrentou o leão tornou-se mais do que uma memória. Tornou-se uma herança para nossa família e uma inspiração para muitos. Gustavo, agora um jovem adulto, carregava aquela experiência como um símbolo de sua força. Ele escolheu estudar biologia e dedicar sua vida à conservação da natureza, movido pelo respeito profundo que desenvolveu pelos animais e pelo desejo de preservar o mundo para as próximas gerações. Eu e Mônica assistíamos com orgulho à trajetória dele, vendo como ele transformava o trauma em propósito. Nosso fundo cresceu, expandindo seu alcance para outras comunidades e tornou-se um pilar de iniciativas voltadas à inclusão e segurança. O incidente no zoológico foi o ponto de partida de algo maior, algo que impactava a vida de milhares de pessoas. Um dia, Gustavo nos chamou para uma conversa. Ele havia recebido uma proposta para trabalhar em uma reserva natural na África. Um sonho que ele cultivava desde criança. Enquanto falava, seus olhos brilhavam com a mesma paixão que ele tinha quando ainda menino. Nos arrastava pela casa para contar tudo o que sabia sobre os leões. "Eu quero devolver ao mundo tudo o que aprendi, papai", ele disse. "E acho que lá eu posso fazer isso. Quero ajudar os animais e também as pessoas a entenderem que todos nós estamos conectados." Embora a ideia de vê-lo partir fosse difícil, eu sabia que era o caminho dele. Mônica e eu demos nossa bênção, confiantes de que ele levaria consigo a coragem e os valores que tínhamos construído como família. No dia de sua partida, fomos juntos ao aeroporto. Gustavo, com sua mochila e seu inseparável livro de animais, me lembrou daquele menino que anos atrás nos puxava pelo zoológico cheio de curiosidade. Ele nos abraçou forte antes de embarcar e, ao se despedir, disse algo que eu nunca esqueceria. "Obrigado por nunca desistirem de mim, mesmo quando tudo parecia perdido. Tudo o que sou, devo a vocês." Enquanto assistíamos ao avião decolar, senti um misto de tristeza e realização. Gustavo estava voando para um futuro que ele mesmo construiu, e sabíamos que ele estava preparado para enfrentar qualquer desafio. Nos meses seguintes, recebemos cartas e vídeos dele mostrando a vida na reserva, os leões que ele tanto amava e as pessoas que ele estava ajudando. Ele falava sobre como cada animal tinha uma história e como ele se sentia conectado a eles, assim como naquele dia no zoológico. Em uma dessas cartas, ele escreveu: "Pai, mãe, se aquele dia não tivesse acontecido, talvez eu nunca tivesse descoberto o que é ser verdadeiramente corajoso. Não foi só o leão que me ensinou isso, foram vocês. Obrigado por sempre me mostrarem que, mesmo diante do medo, o amor e a esperança sempre vencem." E assim, a história que começou com medo e dor, terminou com força, propósito e amor. Nosso filho, que um dia enfrentou o inimaginável, tornou-se um símbolo de coragem para o mundo e para nós. Mônica e eu, juntos, sabíamos que nossa missão como família havia sido cumprida. Seguimos nossas vidas com a certeza de que, em qualquer lugar que Gustavo estivesse,
ele continuaria a inspirar e transformar o mundo ao seu redor. Porque no final, o que aconteceu naquele zoológico não foi apenas uma tragédia evitada, foi o nascimento de algo maior, a prova de que mesmo os momentos mais sombrios podem dar origem a um futuro cheio de luz. E assim, sob um céu estrelado, enquanto olhávamos as fotos de Gustavo em seu novo lar, Mônica segurou minha mão e sorriu. Ele encontrou o caminho dele, Antônio, e nós encontramos o nosso. Eu apenas assenti, sentindo no fundo do coração que, independentemente de onde a vida nos levasse, o amor e a coragem que nos uniram sempre seriam a nossa maior força. Uau, que história, hein? E agora eu quero saber, o que você aprendeu com isso? Escreva aqui nos comentários. Coragem é sentir medo, mas seguir em frente. Ou crie a sua frase inspiradora sobre superação e empatia. Vou ler e responder os comentários mais criativos, então capricha. E se essa história te tocou, deixe o like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Seu apoio faz toda a diferença e me ajuda a trazer mais histórias emocionantes como essa. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.